Então tivemos o grande jogo da noite, o jogo entre a seleção portuguesa e a seleção francesa, em que estava aqui uma disputa para avançarmos, nós avançarmos para os oitavos de final do Campeonato da Europa. Portugal, que é o atual campeão europeu, teve um jogo menos positivo frente aos alemães, a sofrer 4 golos. Teria que Portugal dar uma boa resposta frente à equipa da França, e a França, que não perdeu nesta fase de grupos. A França tem 2 empates e a vitória frente à Alemanha, e curioso é que Portugal é a única seleção que ganha a Hungria, tá? Portugal é a única seleção que ganha a Hungria, até porque a Hungria empata com França e com a Alemanha. É o grupo mais difícil do Euro, é o grupo mais equilibrado do Euro. O primeiro com 5 pontos, o segundo e o terceiro com 4 pontos. Foi uma grande experiência para a nossa seleção portuguesa. No jogo de hoje, Portugal começou então com Rui Patrício, linha defensiva com Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias e Rafa Guerreiro, meio campo com Danilo, João Moutinho e Renato Sanches no corredor central. Renato Sanches, tem a mania de dizer Sanches, é o Renato Sanches. Do lado esquerdo então Diogo Jota, do lado direito Bernardo Silva e na frente Cristiano Ronaldo. Por parte da França também algumas mexidas: Lloris na baliza, Condé lateral direito, Kimpembe e Varane, dupla de centrais com Hernandez lateral esquerdo, meio campo com Kanté, Pogba e Tolisso, e na frente então Griezmann, Mbappé e Benzema. Jogo em que a seleção portuguesa entrou bem. Eu acho que entrou bem a seleção portuguesa. Acho que foi uma seleção bastante personalizada daquilo que tinha feito no jogo frente à Alemanha. Muita preocupação nos corredores laterais, nos comportamentos defensivos, tanto o Diogo Jota como o Bernardo Silva, no auxílio aos seus laterais, Bernardo a Nelson Semedo e Diogo Jota a Rafa Guerreiro. Percebi claramente aquilo que Portugal estava a fazer no meio campo, com Danilo muito à frente da linha defensiva, que era o vértice do triângulo, e depois à frente grande capacidade de pressão, de explosão, de intensidade de Renato Sanches, e estou a falar ainda no jogo posicional sem bola. E depois Moutinho é o jogador que parece que não damos por ele, mas ele está lá, sempre muito bem posicionado, à procura também no jogo entre linhas, mas que iam mudando essa dinâmica com Renato Sanches, principalmente na primeira fase de construção, e depois aquele trio da frente, que era um trio que preocupava-se em descer linhas através dos corredores laterais, mas depois, quando Portugal tinha bola, claramente na sua transição ofensiva, Portugal foi cobrindo os espaços, na minha ótica, cabia, até porque quando um jogador não ocupa bem o espaço, há outro que possa fazer a cobertura, e acho que Pepe, nos seus 38 anos, foi um guerreiro. Acho que Pepe foi mais um jogo, mais uma vez um guerreiro. E isto porquê? Porque é complicado quando a França tem 2 dinâmicas diferentes, do lado direito e do lado esquerdo é completamente diferente, em que do lado esquerdo é órfão de Mbappé constantemente sempre aberto, e aí saía a posição de mano a mano com Semedo, e Pepe nas coberturas teve muito bem, e lembramos que Pepe tem 38 anos. Mas depois o que é que acontece? E aqui vou entrar na minha opinião pessoal. Eu não gosto, tá, desta seleção portuguesa na sua estratégia e quando não tem bola. Eu não gosto. Nós temos os melhores jogadores do mundo, tá? Nós temos os melhores jogadores do mundo. E eu comparo as seleções. Eu vejo a Espanha. E Espanha se empata, se perde ou se ganha, a identidade está sempre lá. É uma identidade que sobe as linhas, que quer recuperar a bola no meio campo do adversário, que gosta de ter bola, que é uma equipa dominadora. E não é uma equipa de transição. E eu vejo a Alemanha. Pode empatar, pode perder, pode ganhar, e assume a identidade como uma equipa grande. A França também. A França tem um misto entre aquilo que faz sem bola e aquilo que faz com bola, mas é sempre uma equipa que gosta de ter bola dentro do meio campo do adversário. É uma equipa que também privilegia muito a posse de bola e espreita sempre o ataque rápido através das diagonais, na profundidade de Mbappé
e de Benzema. Outras seleções, eu vejo a Itália com uma identidade muito vincada, uma reação à perda muito forte, a querer dominar, também com ataques rápidos, a usufruir de Insigne e de Berardi. E eu vejo para Portugal, e aqui é o meu cunho pessoal, eu não gosto de ver Portugal numa linha baixa-média, não é? Porque nós estamos a controlar a profundidade, porque a França tem jogadores como Mbappé, mas depois há uma identidade bem notória que é... e depois há uma identidade bem notória que é... Quando Portugal recupera a bola, tem sempre uma tendência da tal transição ofensiva, utilizando uma velocidade rápida, à procura de um contra-ataque ou de um ataque rápido, não é? Quando uma seleção tem essa identidade, é mais fácil tu perderes a bola do que não perderes a bola. Porquê? Porque se tu imprimes velocidade numa transição ofensiva, ou num passe esticado para Diogo Jota, ou para Ronaldo, ou para o corredor contrário, é mais fácil tu perderes a bola do que guardares a bola, sais em posse e apostas num ataque posicional. Até porque Portugal tem jogadores para esse ataque posicional. O único jogador que nós temos para a transição ofensiva é Diogo Jota. É o único. E ainda por cima com o Condé, que é um central que jogou no lado direito bastante rápido, ia sempre controlando a profundidade de Diogo Jota. E é isso que me custa. O que me custa a mim é eu estar, e como adepto, eu estou a olhar para a televisão e vejo uma seleção portuguesa sem bola, pá, que está ali a bascular de um lado para o outro, vai fazendo a pressão ao portador da bola, mas não é uma seleção que tem como objetivo roubar a bola dentro do meio campo do adversário. E é só nesse ponto que eu fico triste, porque nós temos os melhores jogadores do mundo. Só nesse capítulo. Acredito que Portugal chega ao intervalo empatado, não é? 1-1. Chega ao intervalo empatado a 1-1. Num penalti que me pareceu duvidoso, bastante duvidoso. E depois vamos para o intervalo. E antes de falar da segunda parte, quero agradecer ao Diogo Camilo pelos teus 100 bits, Diogo. Muito obrigado. Boa noite, grande carneirada, menos às pessoas do Seixal. Isto porque o Seixal é o rival do Amora. Já viste que era o novo jogador do Chaves? É o meu menino do Amora. Ainda não vi, ó Diogo. Vi o outro, o brasileiro. O mais recente ainda não vi. Obrigado pelos bits. Duvidoso do Nox. Agora olhei para o chat. Duvidoso porque é o braço, não é? O árbitro diz que é o braço do Nelson Semedo que vai fazer a carga sobre Mbappé, acho que é Mbappé, e então foi dado pé. Para mim é extremamente duvidoso, tá? Também sou suspeito em falar porque sou português. Bastante duvidoso. Em relação à segunda parte, Portugal entra mal, não é? Portugal entra mal. Já entrou mal frente à Alemanha, não é? Onde nós temos os 15 minutos mágicos em que podemos corrigir posicionamentos, podemos corrigir linhas, podemos corrigir comportamentos coletivos. E Portugal começa, mais uma vez, mal nas segundas partes. É uma coisa que o selecionador tem que rever, o porquê desta situação, falta de concentração, descontração a mais. O que é que se passa? Passa-se é que se... a minha primeira preocupação era a profundidade, é nesse campo que Portugal sofre o golo, através de um movimento de ruptura de Benzema. Parecia-me fora de jogo, mas parece-me que não é fora de jogo, a linha aponta para o ombro do jogador da seleção portuguesa, mas é nesse campo que a França entra e que consegue fazer o 2-1, e Portugal aí tremeu, não é? Portugal aí tremeu porque ao sofrer o 2-1 a equipa que vem do balneário fica intranquila, é uma equipa, isto a que minuto é que foi? Foi ao minuto, pá, isto aqui está cheio de foguetes, minuto 47, não é? Foi ao minuto 47 que Benzema faz o segundo golo, ou seja, a equipa fica tranquila, até Fernando Santos estava tranquilo, dava para ver pelas imagens televisivas que até o selecionador estava intranquilo. O importante é que jogadores com a experiência de Ronaldo, Pepe, tentou acalmar aquilo que seria ou que poderia ser uma derrota para a seleção portuguesa. E então a França, na segunda parte, para mim, foi uma equipa que conseguiu ter mais bola dentro do meio campo da seleção portuguesa. Nem sei qual é a posse de bola da equipa francesa em relação à seleção portuguesa, mas parece-me que o equilíbrio que Portugal tinha na primeira parte
na segunda parte e esse equilíbrio foi se esfumando. Não quero dizer que os jogadores que entraram tiveram mal, tiveram muito bem, tá? Os jogadores da seleção portuguesa que entraram tiveram muito bem. E claro, grande destaque para João Palhinha. E o que eu acho é que a seleção que quando entrava no meio campo da seleção francesa, não foi uma seleção com a melhor tomada de decisão possível, porque muitas bolas diagonais para Bruno Fernandes, algum jogo estendido também para o próprio Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo saía da sua zona e descia para vir buscar bola, faltava referência depois nessa permuta de posicionamento, ou seja, baralhar um pouco a organização defensiva da França. Mas o que é certo é que depois do golo, Portugal depois consegue o tal penalti aos 60 minutos. E é que depois... Grande joguinha, as coisas acabaram bem hoje, mas devemos manter os níveis da primeira parte de hoje para os futuros jogos. Obrigado pelo teu trabalho. Um abraço. Pronto, quebraste aí com a rapariga a falar. Bracara, muito obrigado pelos beats. O que disseste ontem do jogo sem bola de Portugal acabou-se por verificar, tal como aquilo que tinha questionado. Por volta dos 60 a 70 minutos notou-se um grande desgaste no meio campo e sofremos bastante nesse período. Fernando Santos esteve bem nas substituições. Portugal voltou ao jogo. Renato top, Pepe monstro. Já agora, penalti da França, não existe. Duvidoso, Bracara. Para mim também não existe, tá? Para mim, mas lá está. Nem sei se aceito. Pá, é duvidoso. Não quero perentoriamente dizer que não é penalti. É duvidoso, amigo. Para mim é duvidoso. Obrigado pelos beats, meu. Muito obrigado. Obrigado aí pelos beats. E Serial Rivala. Risab 3 meses. Olha, recebeste umas botas prateadas. As coisas acabaram bem hoje, mas devemos manter os níveis da primeira parte de hoje para futuros jogos. Obrigado pelo teu trabalho. Um abraço. Obrigado, Serial. Muito obrigado, amigo. Eu não estou a dizer que na segunda parte estivemos mal. Tá? Eu não disse que Portugal na segunda parte teve mal. O que eu disse é que a França teve mais bola do que Portugal em momentos cruciais da partida, percebes? E o próprio... Quando a França espeta-te com o Coman, quando o Coman entra, quando ele tira Tolisso e entra Coman, e fica uma França completamente aberta com Coman à direita e Benzema à esquerda, e Mbappé à esquerda, e eu pensei que é o caos. Foi o que eu pensei, é o caos. Porque se Portugal teve dificuldades a defender à largura frente à Alemanha, com Coman à direita, Mbappé à esquerda, com Benzema, Griezmann por ali adentro, e eu disse, olha, é o caos, vai ser o caos. Mas fomos-nos aguentando, tá? Não houve necessidade de espetar com o médio na linha defensiva. Acho que os extremos da seleção tiveram hoje um comportamento muito mais digno daquilo que nós adeptos queremos que eles façam. Até porque mesmo na primeira parte o equilíbrio com Bernardo Silva e Jota tiveram fantásticos, mas eu acho que, e vocês conhecem-me, eu sou uma pessoa que estou sempre à procura do equilíbrio. O equilíbrio para mim é a minha luz. E se eu acho que Portugal sem bola na primeira parte teve bem, eu também quero um Portugal dominador, também quero um Portugal com bola, um Portugal que fere a outra equipa. E então você, mas tu então esperas pela perfeição. Não, espero pelo equilíbrio. No mínimo, se Portugal está mal no ataque, que esteja bem defensivamente. Eu não quero que Portugal esteja... Eu quero que Portugal esteja bem defensivamente e bem ofensivamente. Eu quero isso. Mas se não houver, tem que haver um equilíbrio entre as duas partes, não é? E é isso que eu peço sempre à nossa seleção portuguesa. E é isso que eu acho que falta a esta seleção portuguesa. Acho que falta essa capacidade de estarmos dentro do meio campo do adversário, com e sem bola, porque sem bola é para cima deles pressionar e tentar roubar a bola dentro do meio campo da França, e com bola ser uma equipa que consiga fazer, como fez com a Hungria, os tais 33 passos, ou não digo 33, mas ter um grande tempo dentro do meio campo do adversário, que obriga o adversário a bascular e a cansar-se no momento sem bola, não é? É isso que eu peço. Mas pronto, também não podemos ter tudo, gostava, não podemos. Se Portugal continuar com este registro e melhorando aquilo que tem a melhorar, principalmente no processo ofensivo, acho que Portugal pode estar no bom caminho para conquistar coisas positivas neste campeonato do mundo, e não digo só ganhar o troféu, ou seja, positivo é Portugal sendo campeão europeu, ter uma oportunidade de estar numa meia final ou numa final, que é aquilo que eu quero,
e discutir taco a taco, afinal, não é? Pelo menos não sairmos de uma fase de grupos e não dar a imagem que demos contra a Alemanha, tá? Isso é que é o mais importante. Palhinha entra muito bem, Jota em baixo de forma, Ronaldo já não aguenta os 90 minutos, acho que Moutinho acrescenta imenso ao jogo, tanto nas transições defensivas como nas ofensivas. Renato está bem, mas a jogar demasiado amarrado, devia jogar 5, 10 metros mais à frente para ter mais influência. Minha opinião sobre a seleção de Fernando Santos. Obrigado, Oliveira, obrigado pela tua opinião. Foda-se, o que é para mim um bom central? Foda-se. Forte na marcação, bom jogo de cabeça, forte nas coberturas, rápido, poder de antecipação, aceleração, posicionamento forte, bom central. Vamos ter um bracket complicado. Ficámos em terceiro, tá? Bélgica e depois Itália. Bélgica e Itália, e temos a França e a Espanha. Mas isso, maltinha, isto é o resultado disto, tá? Isto é o resultado disto. Por isso, mas os campeões vêem-se nas adversidades. Bélgica é possível, a Bélgica não tem intensidade, é uma equipa que no último terço acelera muito, mas é uma equipa que na fase intermédia o único que dá velocidade é Kevin De Bruyne. Itália pode ser muito complicado, mas a Itália estamos aqui já nos quartos finais, e depois podemos Espanha e França, né? E neste contexto a Alemanha está como peixe na água se não fizer o jogo que fez hoje, né? Porque eu não vi o jogo e acabou por empatar 2-2. Malta, sobre aquilo que eu posso falar, vocês já sabem muito a forma da equipa portuguesa jogar. Eu não vou estar aqui a amassar-vos com esta informação, até porque eu não acho que é uma informação muito relevante para um público mais generalista, mas quem gostar dos aspectos táticos e perceber onde é que a seleção falhou e onde é que a seleção esteve muito bem, não só por parte da seleção portuguesa como da seleção francesa, acho que é interessante este plano tático, e as únicas alterações que tivemos foi no âmbito individual da seleção portuguesa, que foi aumentar um pouco a qualidade de jogo, e se calhar mais, não digo a qualidade técnica ou tática, mas estou a falar muito na vertente física, ou seja, na capacidade de força e explosão de Renato Sanches, e a tomada de decisão, e a maturidade e a inteligência de João Moutinho. Mas por parte da França mudou muita coisa, né? Por parte da França perdeu-se muito a dinâmica dos corredores laterais, perdeu-se muito a dinâmica da primeira fase de construção, até porque Didier Deschamps altera jogadores, altera um pouco a estrutura, e foi alterar também comportamentos. E vou começar então pela seleção portuguesa. A seleção portuguesa, bem representada com Danilo a fazer o vértice do triângulo, João Moutinho e Renato eram os interiores da equipa da seleção, Jota, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa é uma seleção que, a pressionar muito alto, tivemos um ou outro momento, a seleção sentiu-se capaz e motivada para pressionar muito alto e fez. Caso contrário, a seleção portuguesa, rapidamente Ronaldo fica numa linha média alta, enquanto depois se formava aqui a linha de 4 jogadores, ou seja, a seleção sem bola puxava o Diogo Jota e o Bernardo Silva, fazendo acompanhar de Renato Sanches e Moutinho, e depois claramente Danilo a reduzir os espaços entre linhas. Era uma seleção que descia praticamente nestas zonas de ação, ficava aqui na expectativa e à procura de um passe errado ou de uma pressão ao portador da bola para que a seleção ganhasse a bola. A grande preocupação aqui é que Benzema era um jogador que jogava nestas linhas como o Mbappé. Aqui aparecia Tolisso e Griezmann, procurava sempre os espaços entre linhas neste corredor central, e que fazia subir então Pogba e Kanté. Claro que a linha também subia da seleção francesa, mas a França numa primeira fase de construção, e estamos aqui a falar de uma seleção portuguesa sem bola, praticamente construía numa linha de 4, eles não exploravam muito os laterais, e acho que é uma estratégia da França jogar, não explorar os laterais, até porque Hernandez é mais fixo e Condé iria subindo um pouco mais no terreno, mas o próprio Condé é um central adaptado à posição do lateral direito, e então a França tinha a grande necessidade de descer os dois médios. Raras, mas muito raras exceções, mas aconteceu.
em que Kanté podia ser o primeiro homem a vir buscar bola e depois Pogba seria o segundo homem. Portugal fez muito isto e com grande troca de posicionamento com o Renato Sanches não, desculpa lá, acho que era Danilo, que é isto? Foda-se, tem as notificações do Campeonato Brasileiro, é o fim. Em que Danilo era o homem que fazia o terceiro, a linha 3, com necessidade, mas também descia João Moutinho ou Renato Sanches, ou seja, Portugal não fazia a permuta com estes dois, mas porque Danilo se fixava, mas fazia a permuta com João Moutinho e com Renato Sanches numa segunda linha. Vou já também explicar essa situação. E então o que é que acontecia? Acontecia que depois a França, quando ligava ao jogo, Kanté saía da posição e formava a base com Pogba. Claramente que Ronaldo saía desta linha e havia uma aproximação de João Moutinho e Renato Sanches, tanto para Pogba como para Kanté. Mas o grande problema da seleção é que Benzema, não é? Benzema descia no corredor central, Griezmann sempre no espaço morto, no corredor contrário à bola, não é? Griezmann nunca vinha para este espaço no lado da bola. Porquê? Porque a França tinha a tendência de colocar a bola para a movimentação de Mbappé sempre em profundidade. Mbappé deslocava-se entre o lateral direito Nelson Semedo e o central Pep. Portanto, era muita forma de jogar da França, que era, se no corredor do lado esquerdo as despesas eram para Mbappé, no corredor do lado direito as coisas eram muito diferentes. Diferentes como, numa primeira fase de construção, Diogo Jota descia para acompanhar a situação de Rafa Guerreiro, a França com Mbappé, com Griezmann no corredor central. E o que é que acontecia? Quem dava largura muitas vezes era Tolisso, o médio da equipa francesa, que nunca funcionou, tá? Nunca funcionou esta estratégia da França. E eu não vou falar da identidade da França nos jogos anteriores, que era completamente diferente. Até porque Pogba se juntava a Pavard e Griezmann e faziam ali uma superioridade numérica no corredor do lado direito. Do lado esquerdo tu tinhas Rabiot, Mbappé e Digne ou Hernandez. Havia sempre esta superioridade numérica nos corredores laterais. E hoje, graças a Deus, que Didier Deschamps não optou por isso. Se no lado esquerdo do Mbappé as despesas ofensivas estavam a cargo do francês Mbappé, do lado direito era diferente, era Tolisso que dava largura à frente de ataque da equipa francesa, com Condé sempre com uma linha mais recuada, e em outras situações mais no meio campo da seleção portuguesa, porque depois a França construía a 4 com os dois médios posicionais, mas quando a seleção francesa estava dentro do meio campo da seleção portuguesa, com Griezmann a procurar sempre o espaço entre linhas no corredor central, a seleção aqui Pogba com Kanté, os centrais aqui bem posicionados. Portanto, a linha defensiva de Portugal claramente estava numa linha de 4 com Bernardo, dois médios, Jota e depois Cristiano Ronaldo, e quem é que descia? Os três médios, que era Danilo, Renato e Moutinho, ou Moutinho e Renato. O que é que acontecia nesta seleção? O lateral está projetado, 3 centrais, por acaso a equipa está basculada, não me apetece fazer aqui a basculação, e o que é que acontecia? Quando a seleção tinha bola, muitas vezes a grande dinâmica da França em relação ao lado esquerdo, porque o lado esquerdo estava dominado por Mbappé, Nuno Lopes, muito obrigado, amigo. 3 meses. Continua com o grande trabalho. Obrigado, amigo. Muito obrigado, Nuno Lopes. Também não sei porque... Vocês nem me dizem nada. Porque é que está este painel, meu? Oh, maltinha, não é assim, é o Euro, não é a seleção. Não, mas estou a falar da seleção, fica a seleção. Obrigado, Nuno. Obrigado pelo teu resub, 3 meses. E grande abraço para ti. Grande abraço. Mas se no lado esquerdo tu tinhas Mbappé, se na primeira fase de construção tu tinhas a linha de 4+2... havia uma movimentação que, quando o corredor estava fechado, num passe mais atrasado para o central, neste caso o central da França, isto depois o que é que acontecia? Tolisso vinha para dentro, certo? E então subia Condé, na necessidade de subir o lateral. Ou seja, do lado esquerdo era Mbappé que dava largura e Hernandez num espaço mais recuado a dar uma linha de passe.
Do outro lado, havia esta gestão de Tolisso vir para dentro para Condé subir. Em outras situações, que também vi, Tolisso dentro com Pogba e Kanté, e muitas vezes apareceu Griezmann no lado direito com Condé mais atrás, ou seja, havia uma troca posicional entre Griezmann e Tolisso, mas preferencialmente Griezmann no meio e Tolisso mais à direita. E era assim que Portugal defendia, tá? Era assim que Portugal defendia no 4-1-4-1 e sempre que tinha bola saía na referência. Imaginem, quando tem bola, sai na referência Diogo Jota, central sai na referência Cristiano Ronaldo na zona, bastava mudar e Cristiano Ronaldo fazia a zona, bola entrava no médio, quem saía? Renato Sanches, bola entrava no Kanté, quem saía? João Moutinho, certo? Bola entrava neste espaço em Griezmann, era Danilo, ou seja, havia uma responsabilidade na zona versus homem e bola, não é? E Portugal sentia-se confortável a defender assim, a pressionar sempre o portador da bola. Agora, o que é que a seleção francesa tem e que feriu a seleção portuguesa? Que mesmo na profundidade, nós também temos que dar mérito, e aqui não há como, porque isto não é matemática, 1 mais 1 não são 2 no futebol, tá? Isto é uma ciência não exata. E nós também temos que dar mérito a jogadores como Benzema e Mbappé. Não há como, tá? Não há como. Por muito que tu controles a profundidade, tu do outro lado tens jogadores num contexto claramente com um grau elevadíssimo naquilo que é a qualidade individual do jogador. Não, quando nós falamos na qualidade individual, não é só na qualidade técnica, não é? Da recepção orientada, do passe, do remate, do cruzamento. Nós, quando falamos na qualidade do jogador, é saber que Portugal nem está a dar muita profundidade, mas tens um jogador que começa de trás e parte para a frente em diagonais e situações de ruptura de um jogador como o Mbappé. E quando a bola entra, nós temos que dar o mérito. Nós não podemos defender com a linha defensiva dentro da nossa grande área. É impossível. O futebol é isto mesmo, é impossível. Nós temos que ter atenção às movimentações dos jogadores mais avançados, na possibilidade de, no lance individual ou numa possível cobertura do central, poder anular estes jogadores. Agora, pode entrar no campo, mas ele não estava concentrado, estava distraído, pode acontecer, não é? Até porque a seleção entra na segunda parte e o próprio Benzema faz o movimento de ruptura e acaba por marcar o golo nas costas de Ruben Dias. E vocês sabem que Ruben Dias até é um central bastante rápido. O que eu quero dizer é que Portugal pareceu-me minimamente organizado quando não tinha bola, mas também temos que dar todo o mérito aos jogadores franceses que conseguiram, no meio da tal organização defensiva de Portugal, ferir, não é? Ferir. Naquilo que Portugal faz com bola, é muito mais difícil eu falar, não é? Até porque na seleção francesa já falei um pouco, na seleção portuguesa, e a França claramente que defendia no 4-4-2, aqui não tenho dúvidas nenhumas. A França no 4-4-2 com Kanté, Pogba, Tolisso mais à direita, Mbappé à esquerda e claramente Griezmann e Benzema. Portanto, a França defendia assim, declaradamente. E então a seleção portuguesa o que é que fazia? Espetava com os laterais, não é? Portanto, os centrais abriam da seleção portuguesa e abriam aqui dentro da área. Os laterais subiam um pouco, portanto, o lateral subia um pouco. Jota um pouquinho dentro com Bernardo, Ronaldo, 2 médios e Danilo, tá? Aqui a seleção portuguesa, que em muitos momentos a França não pressionou alto, não é? Não pressionou muito alto a França. E havia momentos em que havia uma obrigação da seleção fazer descer Danilo, tá? Estamos a falar na primeira fase de construção. Centrais abrem, Ruben Dias e Pepe, e havia Danilo que fazia uma possível linha de 3. E onde é que a seleção depois variava os seus médios? Quando Danilo tinha bola, um dos médios descia e que fazia a primeira linha, que era Moutinho, Renato colocava-se no jogo entre linhas. Claro que depois tinha aqui a forma de defender da França, e eu é que sou um bocado preguiçoso e não me apetece colocar aqui os jogadores enquanto eu estou a falar. Mas havia aqui a França num possível 4-4-2 que também
pressionava muito o portador da bola. Havia esta necessidade que estes dois jogadores de França, Griezmann e Mbappé, que se situavam neste corredor central na expectativa de que, se a bola fosse para um dos centrais, haver a pressão de um jogador como Benzema, e se a bola fosse para este central, haver a pressão de um jogador como o Griezmann, e então havia a necessidade de fazer um 3-2, e Portugal aqui fazia muito bem com Danilo. Atrás da linha ofensiva da França, à frente da linha média, havia aqui a primeira situação de entrelinhas. E aqui aparecia o primeiro médio da seleção portuguesa, que vi duas situações. Vi João Moutinho, né? João Moutinho, e quando João Moutinho recebia a bola, havia uma situação que um dos médios da França a fazer a pressão Pogba ou Kanté, e havia uma segunda linha da seleção portuguesa, e aqui estava declaradamente Renato Sanches, ou seja, há um primeiro jogo entre linhas e há um segundo jogo entre linhas, até porque a seleção francesa depois não espetava com a linha defensiva aqui, dentro do meio campo da seleção portuguesa. Quando não descia João Moutinho, havia esta permuta de posicionamento em que Renato descia e João Moutinho então tentava situar num jogo entre linhas. Não é fácil, tá? Não é fácil porque Tolisso vem para dentro e Mbappé vem um pouco para dentro, e a única linha de passe são os nossos laterais. Claro que se a bola chega ao lateral, então sai na pressão Tolisso e sai na pressão Mbappé. Esta é a primeira fase de construção de Portugal, quando a França também não vai fazer aquela pressão muito alta, e é muito interessante haver este equilíbrio com a maturidade e a inteligência de João Moutinho, e haver a explosão de Renato Sanches, a explosão, velocidade, muito poder físico neste meio campo. Esta ideia agrada-me. Agora, a seleção portuguesa sai muito curta, que é, quando a bola, imaginem, quando a bola chega aqui e quando a bola entra no espaço de Renato, e foi raro esta situação porque a França define muito bem os momentos de pressão e as suas zonas, o que é que a França faz? Rapidamente tem jogadores como Kanté, que é o jogador que faz o maior equilíbrio desta seleção francesa. Como é que isto sai curto? Sai curto é que, quando a seleção rouba a bola, há muita tendência de Jota sair disparado, de Bernardo sair disparado e de Cristiano Ronaldo ter uma tendência de descer as linhas para buscar a bola. O que é que eu acho que é muito mais interessante? Eu achava muito mais interessante que numa primeira fase de construção, e aqui se ganham os corredores, que é, quando o primeiro médio recebe a bola, eu quero que os meus extremos venham dentro, tá? Porque vai obrigar muito ao meio campo da França a estar precavido de situações como o jogo interior. E quando o meu extremo vem dentro, eu quero que os meus laterais subam. Para quê? Para ganharmos largura no corredor central e não obrigar o extremo a correr de dentro para fora e haver esta ginástica. Até porque, imagina, a bola se entrar aqui, que pode entrar, também pode entrar aqui, não é? Porque temos Jota e temos Renato, e fazemos sempre aqui o triângulo. Na disponibilidade de, quando o Ronaldo vem buscar muita bola, eu quero que depois ou o Renato ou o Jota tenha esta preocupação de explorar o corredor central através da profundidade. Isto era o que eu queria, ou seja, mas a seleção tem muito a tendência de que, se o corredor está fechado, então que é que tem Jota e tem Bernardo Silva, e normalmente eles tentam ligar, não liga, e eles metem a bola depois em profundidade em Bernardo Silva e para Jota. E a seleção podia criar outra forma de sair da zona intermédia para o último terço. Claro que a seleção dentro do meio campo da França já faz essas rotinas, né? Por exemplo, Jota muito encostado à linha, Rafa Guerreiro muito curto nas saídas, mas do lado direito já havia essa possibilidade, quando o Bernardo Silva vinha para dentro e subia então o Nelson Semedo. Ou seja, há este misto, para não falar que muitas trocas posicionais, Ronaldo a aparecer na linha, é uma forma dele aparecer na linha, e Diogo Jota depois a vir para o corredor central. Eu acho que esta seleção portuguesa tem jogadores para criar uma dinâmica interessante, ou numa primeira fase de construção ou numa transição ofensiva, e às vezes a seleção sai um pouco curta naquilo que faz da ligação intermédia para o último terço. E repare que um jogador como o Bernardo Silva, que em muitas situações
é a imagem dele. Ele pegava na bola, rodava de frente para o jogo e queimava linhas através da sua imprevisibilidade, da sua força. E depois Moutinho muito importante para, ok, eu tenho aqui um jogador que acelera o jogo e eu vou ter que meter gelo. Eu não posso também acelerar o jogo da mesma forma que Renato acelera. E aí temos o equilíbrio. O pêndulo Danilo para fazer mudar o corredor à bola, Moutinho para pensar e deixem explodir então o Renato Silva, o Renato Sanches. E dessa forma eu acho que Portugal poderia criar outro tipo de dinâmica que fosse ao encontro de ter mais bola. Até porque da seleção portuguesa, tirando os laterais que são rápidos, mas que não sobem na primeira fase de construção, apenas temos um jogador que é Jota, não é? Mas depois aparece aqui o Koundé, que é um jogador também rápido, que foi anulando as investidas de Jota à procura da profundidade, e a nossa seleção portuguesa, sempre que vai lá em cima, não é? Sempre que a seleção vai lá em cima, há um jogador que me dá confiança, não é? A seleção, quando está assim posicionada, em que tens o Jota aberto, tens Bernardo, Nelson Semedo, Renato Sanches, Moutinho, né? Danilo, e tens os dois centrais. Malta, não me peçam para colocar a equipa francesa agora. A equipa está basculada. Aquilo que eu mais gosto da seleção portuguesa é dentro do meio campo da França, é quando o Bernardo Silva vem para dentro, o Nelson sobe e é quando o Renato recebe aqui a bola no último terço. Quando o Renato recebe a bola com o seu pé esquerdo e vem para dentro, é a única situação de Portugal com posse que o meu coração enche-se. Os meus pulmões enchem-se de ar também. O coração fica mais aberto, porque o Bernardo Silva é o único jogador que no último terço eu estou sempre à espera de qualquer coisa, não é? E perigosa. Ou é vai para fora e cruza para trás, vem para dentro, remata a baliza, vem para dentro, mete o cruzamento em colher. É sempre, porque em outras situações, só se for uma segunda bola, para um remate de João Moutinho, que ainda rematou 2 vezes, para remates de Renato Sanches, porque é a única situação. É a única situação que me faz crescer no último terço, porque eu acho que ainda falta uma dinâmica para esta seleção portuguesa ser uma seleção muito mais assertiva naquilo que faz com bola. E sobre a seleção francesa, o pouco que eu tenho a acrescentar é que ainda bem que Didier Deschamps colocou o Tolisso em vez de Rabiot. Tudo foi alterado nos corredores laterais da França, e para mim eu gostei, apesar que Portugal empata frente à França, mas atenção que a França não tinha nenhuma derrota até então e Portugal perdeu 4-2 com a Alemanha e foi massacrado, e Portugal foi massacrado. A disponibilidade para o jogo era diferente, não é? Enquanto a França já tinha 4 pontos, Portugal tinha 3, e o contexto é muito importante. Portanto, eu acho que foi um jogo positivo da nossa seleção portuguesa, muita coisa a corrigir, tá? Muita coisa a corrigir, principalmente no aspecto com bola, até porque no aspecto sem bola foi sim corrigido, tá? Muita coisa foi corrigida e bem. No processo com bola, acho que Portugal poderia ter outra dinâmica que fosse ao encontro daquele futebol tão positivo que todos nós gostamos. É a minha opinião. É a minha opinião e espero que vocês tenham gostado. Agora, antes de vermos o resumo, se quiserem acrescentar alguma coisa daquilo que eu falei, se quiserem contrariar, discordar de mim, pá, estejam à vontade, porque é para isso que nós estamos aqui. Tá, maltinha? E obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Boa noite, Rafa. A França jogou, sim, jogou Rabiot, até porque Hernandez saiu ao intervalo, Digne lesionou-se e jogou. Não percebo quando é lateral, também não percebi, Chox, também não percebi. Só se for pelo lado mais defensivo para anular Diogo Jota, só se for por aí. Até porque Pavard também está habituado a jogar a central, não é? Lebois era o único lateral de raiz. Só que Lebois ainda não jogou, não é? Eu não percebi, mas... Venha ao Caneco, diz o André. Esperamos que Seferovic tenha um ar de sua graça e elimine a França. Achas que o tempo de descanso das duas equipas pode afetar o jogo da Bélgica-Portugal? Quando é que jogam? Dia 27, que dia é hoje? Não. Mais que tempo. Mais que tempo de recuperação. Mais que tempo.